Olá pessoal, mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para o coração de vocês. E antes de deixar essa palavra, aquele velho recadinho para vocês compartilhar o meu canal, para vocês se inscrever no meu canal. Compartilhe, não fique com a palavra só para você. Deus quer falar com as outras pessoas também, com seu familiar, com seu amigo. Então compartilhe também. Hoje a palavra é em Atos capítulo 11, versículo 12, 13, 14, 15 e 16, que diz assim: E disse meu espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo. E entramos em casa daquele varão. E encontrou-nos com vira em pé um anjo, e nos contou como vira em pé um anjo em sua casa. Ele disse: Envia varões a Jope, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, a qual te dirá palavras com que te salve tu e a tua casa. Enquanto comecei a falar, caiu sobre ele o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dia do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, de Deus lhe deu o mesmo, com que a nós, como havemos crido no Deus, Senhor Jesus Cristo. Quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Somente até esse versículo, que fala de uma história de um homem chamado Cornélios. Esse homem era temente a Deus. Esse homem orava a Deus, porém esse homem era estrangeiro. E não se fala na Bíblia se ele teve um contato direto com Deus antes desse. Mas mesmo assim, ele temia Deus e ele orava a Deus. Ele era um homem bom de coração e dava esmolas para os judeus. Ele não era judeu, era estrangeiro e dava esmolas para os judeus, cuidava dos judeus. E certa feita ele estava fazendo um jejum e orando a Deus, e veio um anjo e visitou a Cornélios e disse para Cornélios chamar João, chamar Pedro, mandasse 3 varões e chamasse a Pedro na cidade de Jope. Então nós já vemos uma coisa maravilhosa nessa palavra, muito interessante, que um homem que não, ele já havia ouvido falar de Deus, ele já ouvia falar de Jesus, mas não teve um contato direto com Deus, não tinha alguém com ensinamento que estivesse perto dele para ensinar a palavra de Deus. Mesmo assim ele cria, ele tinha fé. E Deus já nesse primeiro momento já está falando para nós que nós no tempo de hoje não temos mais essa fé. Nós estamos praticamente se afastando de Deus, não estamos no nosso primeiro amor. E aqui nesse primeira palavra dessa palavra, Deus já fala conosco para nós voltar ao primeiro amor, para nós ter aquele fervor, aquele amor que nós tínhamos antes, que agora nós não estamos tendo mais. Não sei o que está acontecendo hoje em dia, não sei o que está acontecendo na sua vida, mas Deus fala que tem muita gente que se acabou esse primeiro amor, que esse primeiro amor já não está mais em nós, nós já estamos se afastando desse primeiro amor. Esse homem tinha esse primeiro amor e tinha fé, muita fé em Deus, mesmo sem ter o primeiro contato. E depois que aconteceu isso, e aqui é interessante também que Deus
que apareceu o anjo de Deus para ele e falou uma vez com ele, manda chamar a Pedro na cidade de Jope. E o interessante é que ele não duvidou de Deus, não duvidou dessa mensagem, ele creu, e depois que o anjo falou com ele, ele chamou 3 servos dele, falou o que tinha acontecido e mandou os 3 servos e chamar a Pedro. E Pedro estava na cidade de Jope, estava em cima de uma laje quando foi orar, e veio uma visão para Pedro, uma visão como um vaso, um lençol grande, com muitas carnes de animais. E uma voz falava para ele: mata os animais e come. E Pedro respondeu: de forma alguma irei comer, porque na minha boca não entra coisas impuras. E essa voz fala para Pedro: não chamasses de impura o que Deus purificasse, o que Deus purificou. Não chame de impuro o que Deus purificou. Então, para você ver como é interessante essa palavra, o homem que não tinha ensinamento de Deus, que não sabia certo quem era Deus, que não tinha sua vida em comunhão com Deus, ele creu na palavra. Deus falou com ele uma vez e ele creu. E com Pedro, Deus falou 1, 2, 3 vezes. E isso trazendo para os dias de hoje, Pedro simboliza aquele crente que nos dias de hoje não estamos mais naquele primeiro amor. Que quando você está no primeiro amor, que Deus fala para você, que alguém fala para você, Jesus está em cima daquela casa, você sobe lá para ver se Jesus está lá. Mas Pedro está simbolizando aquela igreja que está na modernidade, que está na evolução, que precisa ter 100% de certeza que Deus está falando com ele para ele acreditar. Que Deus não fala aqui nos nossos ouvidos, mas fala no nosso coração. Então, às vezes nós estamos perdendo até a oportunidade de ganhar almas para Jesus. Uma coisa tão importante, uma coisa que nós estamos seguindo a Jesus por tudo o que ele fez por nós, pelo nosso amor, pelas feitas de Jesus, que cremos e acreditamos que é verdade. E agora, nessa modernidade, com tudo isso acontecendo, de vez nós estar mais perto de Jesus, de vez nós clamamos a Deus estar mais perto de Jesus, nós estamos se afastando. E quando Deus manda algo para nós fazer, que fala no nosso coração, e nós duvidamos, e nós perguntamos: não, será que é para me fazer isso mesmo? Será que é Jesus mesmo falando? Então nós precisa ter 100% de certeza, como diz aqui na palavra. Deus precisou falar com Pedro 3 vezes para ele acreditar que o Espírito Santo de Deus que estava falando com ele. Então, que nós não viemos sair desse primeiro amor, que nós procuramos alcançar esse primeiro amor, para nós não fazermos como Pedro, que Deus precisou falar 3 vezes para ele acreditar. Às vezes Deus fala no nosso coração, para nós dar uma palavra, para nós pregar para alguém, e só porque esse alguém é o nosso patrão, ou esse alguém é uma pessoa mais importante que nós ficamos com medo, nós não acreditamos no Espírito Santo de Deus, nós fazemos como Pedro, e Deus precisa falar 3, 4 vezes com nós para nós acreditar. Eu vou contar uma história. Estava assistindo uma pregação e um pastor falou que tinha uma patroa que era muito rica, muito rica. E Deus tocava no coração dele para ele falar com essa patroa. Só que ele não teve coragem, por ela ser mais importante, por ela ser rica, não sei o que tinha no coração dele, se era medo. E ele não falou. E agora que ele já passou muitos anos no evangelho, cresceu mais um pouco e é pastor e tem um canal no YouTube, e ele prega de manhã, ele dá uma palavra, à noite também ele prega. E essa mulher ligou para ele, essa patroa dele, e perguntou:
quando tem culto na sua igreja? E ele falou, por que você está me perguntando isso? Ela falou, porque eu tenho curiosidade de assistir. Aí ele falou, mas como que você me conheceu? Ele falou, por causa da minha empregada. Ela falou, por causa da minha empregada. Eu tenho uma empregada que todo mundo fala mal dela, que todo mundo julga ela, e ela é sempre sorrindo, não fala nada, não discute com ninguém. E eu perguntei, que paz é essa na sua vida? E ela disse, é Jesus. É Jesus na minha vida. E aí que ela foi me explicando e me mostrou o canal que você tinha na internet. Eu tenho curiosidade de conhecer esse Deus que vocês servem. Aí ele pegou e falou: e se eu falasse de Deus para ela? Era 25 anos atrás que aconteceu isso. Se ele falasse de Deus para ela, o tanto de almas que ela tinha ganhado para Jesus nesses 25 anos. Então, de hoje em diante, vamos procurar o primeiro amor. Às vezes nós perdemos oportunidades de ganhar alguém para Jesus, de falar de Jesus para alguém porque ficamos com medo, porque estamos distantes desse primeiro amor, porque Deus fala no nosso coração e nós ficamos com medo de falar de Jesus para alguém, de ganhar almas para alguém. Qual será e qual é o nosso objetivo de seguir a Jesus? Porque Ele nos amou, porque Ele fez muitas coisas por nós, porque Ele pagou pelos nossos pecados e de ganhar almas para Jesus. Então nós esquecemos, às vezes, porque nós estamos seguindo a Jesus. Às vezes nós esquecemos de tantas as coisas que Jesus ensinou para nós. Então que de hoje em diante nós venha ler a Bíblia mais, que nós venha se lembrar por que nós estamos seguindo a Jesus, por que nós servimos a Jesus. Deus fala hoje que é para nós procurar esse primeiro amor. Vamos procurar esse primeiro amor que nós tínhamos no nosso coração, que aquela fé que queimava dentro do nosso coração. Vamos voltar ao primeiro amor. Então que os irmãos meditem nessa palavra, que os irmãos procurem esse primeiro amor e que Deus abençoe a vida de cada um. Fique com essa palavra, que eu tenho certeza que vai falar com muita gente. E de novo eu vou deixar aquele recadinho para vocês compartilhar o meu canal, para vocês se inscrever no meu canal, para vocês ajudar nós a crescermos e chegarmos às pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus. Tem muitas pessoas que não conhecem Deus e precisam ouvir, tem curiosidade de conhecer. Então vamos nos ajudar a chegar até essas pessoas para nós levar a palavra de Deus para ela. E que Deus abençoe a vida de todos. Amém.